Paz e bem, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre a fraqueza humana e o amor de Jesus por nós. Então nós sabemos o quanto nós humanos somos frágeis, fracos e que precisamos deste amor que Jesus tem por nós. Nós necessitamos da graça de Deus para superar as nossas fragilidades. E Deus quer a nossa transformação. Deus quer a nossa conversão. Então Deus, Ele nos ama não por conta da nossa fraqueza, por conta da nossa fragilidade. Deus conhece a cada um de nós. Ele conhece o nosso interior. E Ele sabe aquilo que nós possamos, aquilo que nós podemos ser ao se deixar ser transformado e renovado. Se a gente nos deixar receber a graça que Ele tem para nós. Então, e o amor dEle, a misericórdia dEle por nós é imensa. E uma das maiores fragilidades nossa hoje em dia é o medo. O medo, ela faz com que a gente fraqueje em tantos momentos, com que nós mostramos essa fragilidade que é o ser humano. E este medo, ele faz também a nossa fé diminuir. Então, podemos dizer, né, que o medo possa ser uma das, não a única, né, mas uma das maiores fraquezas humanas. E hoje eu vim trazer alguns exemplos que nós encontramos na Bíblia, dos discípulos, dos apóstolos, os momentos em que eles demonstraram fraqueza e Jesus conduziu aquele momento para que aquele momento gerasse um fortalecimento, gerasse uma fé maior. Aquele momento para que Jesus mostrasse a sua misericórdia por cada um daqueles discípulos, dos apóstolos e para nós hoje em dia. Então, o primeiro momento que eu quero recordar com vocês é o momento quando os discípulos estavam no mar e começou uma forte tempestade com ondas, né, que começou a entrar dentro do barco. Então, era uma tempestade muito forte. E os discípulos estavam dentro do barco. E eles começaram a entrar em pânico, temendo morrer, né? E Jesus estava no barco com eles. Jesus estava dormindo no barco. Mas, mesmo Jesus lá com eles naquele momento, eles o quê? Tiveram medo. E Jesus, eles acordam Jesus e nós vamos morrer, morrendo de medo, né? E Jesus acorda e repreende aqueles ventos e diz para os discípulos dele: por que este medo, gente de pouca fé? Na nossa vida hoje, quantas vezes nós escutaríamos isso de Jesus? Quantas vezes aqueles que já têm um ouvido mais aguçado escuta gente de pouca fé? Nossas atitudes no nosso dia a dia, será que está fazendo Jesus falar isso para nós? Porque este medo, gente de pouca fé? Quantos momentos de tempestade a gente passa na nossa vida? Todo dia. Tem tempestades, problemas, situações difíceis que não vemos saída. E nos desesperamos e esquecemos que no barco nosso da nossa vida Jesus está. E que a gente tem que ter a confiança que aquela tempestade, ela não vai nos abalar. Que a gente precisa chamar Jesus para nós e falar: Jesus, me ajude a acalmar esta tempestade. Me ajude a passar por este momento. Esquecemos o Deus que temos. Esquecemos que Jesus está conosco. E não pedimos a graça. E deixamos a tempestade do nosso dia a dia falar tão alto na nossa mente que esquecemos.
Esquecemos tudo que Jesus já fez por nós. Esquecemos as palavras das nossas orações. Parece que tudo que a gente já sentiu sobre Deus, tudo que a gente já viveu sobre Jesus, tudo aquilo que já lemos na Bíblia, tudo aquilo que já testemunhamos, parece que esquecemos quando a tempestade vem. E deixamos o desespero vir e a nossa fé vai diminuindo. Então nós precisamos crer que Jesus está lá. E Ele fala para nós: Renata de pouca fé, creia, peça. E Jesus, nesta passagem, Ele ensina uma grande lição para nós e para os discípulos. Que a fé, ela é essencial para superar o medo. Então Jesus acordou, fez a tempestade acalmar, mostrando que precisamos ter fé, que Jesus consegue fazer a tempestade acalmar. Outro momento que encontramos no Evangelho, com o apóstolo Pedro. Eles também estão em alto mar, numa tempestade, e Jesus está ao longe. Então é outro momento, quando numa tempestade também, os discípulos estão em alto mar, Jesus está ao longe, e eles começam novamente a desesperar por conta da tempestade. E Jesus vai se aproximando do barco, andando sobre as águas. E Jesus chama Pedro, fala: Pedro, vem até mim. E Pedro vai. Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Só que aí vem um vento forte. E Pedro desvia o olhar de Jesus. E ele fica com medo. E o medo de Pedro faz Pedro afundar. E Jesus imediatamente, o que Jesus faz? Ele estende a nossa mão. E ele diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? E novamente ele diz, Renata, pouca fé sua, hein? Que mulher de pouca fé. Coloca o seu nome, porque ele fala isso também. Nós somos humanos. Por que duvidastes? Mas por conta dessa dúvida de Pedro, Jesus deixa Pedro afundar? Não. Porque Jesus conhece a nossa fraqueza. Jesus conhece a fraqueza humana. Jesus sabe que o medo nos tira o olhar de Jesus. Jesus sabe que o medo nos tira da direção. O medo diminui a nossa fé. Nos afogamos nos nossos problemas. Então nós estamos vivendo a nossa vida em direção a Jesus. Aí vem qualquer vento forte, o que faz com a gente? Nós desviamos o nosso olhar de Jesus. E aí, em vez de olhar para Deus, em vez de olhar para Jesus, que é aquele que vai nos dar a solução, nós desviamos o nosso olhar. Muitas vezes, quando começamos alguma coisa com fé, o inimigo vem e joga esse vento em nós. E aí nós nos desesperamos, nós nos desanimamos. Frente às dificuldades, muitas vezes pegamos falando: mas antes eu não passava por isso, eu comecei a rezar agora e eu estou passando por tudo isso, será que eu preciso parar de rezar? Não é? Não passa muitas dúvidas na nossa cabeça? Mas é justamente isso que o medo faz com a gente. Faz a gente desviar o olhar para o outro lado, em vez de continuar na direção de Jesus. Jesus diz que o caminho é estreito, que o caminho é difícil, mas ele tem chegada. Nós não podemos deixar o medo falar mais alto. Nós precisamos perseverar, nós precisamos permitir. E quando confiamos em Deus, só quando está tudo bem, é muito fácil. Eu crer em Deus só quando eu estou bem. Eu vou à missa quando eu estou bem. Eu vou na comunidade quando eu estou bem. Eu vou rezar quando eu estou bem.
Ah, não, hoje eu estou tão cansada, estou desanimada, não vou não. Domingo que vem eu vou na missa. Ah, não, Jesus hoje não vai brigar comigo, não. Nós deixamos a fé de lado. Mas, o que Deus fez? O que Jesus fez com Pedro? Estendeu a mão. E Ele estende para nós. Ele estende a mão para você conseguir sair desse desânimo, do cansaço, do medo. Porque o medo vai nos tirando. E assim como a Fundação já falou e sempre fala para nós, começa a vir as falsas doenças. Então eu estou com medo de alguma coisa e aí eu começo a ter falsas doenças. Eu tenho medo de fazer o que Jesus pediu. Jesus pediu para me perdoar o meu irmão. Eu briguei com alguém e Jesus pediu para me perdoá-lo, para me ir resolver essa situação. Mas vem a falsa doença. Ou alguma coisa relacionada ao meu trabalho, dentro do meu lar. Então Jesus pede para mim educar melhor o meu filho, ou para mim resolver aquela situação com o meu esposo ou com a minha esposa. Mas eu tenho medo, e aí também vem as falsas doenças. Vem a minha fé fraquejando. Então nós não podemos deixar o medo nos tocar. E que lição que Jesus deixa para nós nessa passagem de Pedro? É que quando o medo surge, e quando desviamos o olhar e olhamos para as dificuldades, nós precisamos manter os nossos olhos fixos nele, porque é Ele que nos sustentará. E mesmo perante a nossa fraqueza, Ele estende a mão. Precisamos pegar a mão de Jesus. E muitas vezes você pode pensar, será que é só eu que passo por isso? Não. Vários e vários irmãos passam por isso. Seu vizinho, seu esposo, seus pais, seus tios, seus filhos. O medo é uma fraqueza do homem, é uma fraqueza da mulher, é uma fraqueza humana. Todos nós temos essa fraqueza, todos nós deixamos o medo falar mais alto. Mas é isso que o Evangelho traz para nós, é isso que os evangelistas quis deixar escrito para nós, esses momentos em que Jesus os ajudou, porque Ele hoje continua atuando. Hoje Jesus continua pegando a sua mão para te tirar do fundo. Hoje Jesus continua te salvando, te libertando, te curando. Permita Ele te puxar para cima. Permita Ele te tirar do fundo. Outro medo que vemos é durante a crucificação de Jesus. Quando Jesus é preso, Pedro fraqueja novamente. E nós podemos, muitas vezes pensamos, né? Nossa, mas Pedro já tinha presenciado a transfiguração de Jesus. Pedro já tinha visto, né? Pedro já pode ter um testemunho que ele foi resgatado do fundo, né? Que ele estava afundando. Pedro já viu tantas coisas de Jesus e mesmo assim ele teve medo. É nós. Quantas graças nós recebemos no nosso dia a dia? Quantas oportunidades Deus nos dá? Muitas. Mas quando vem a primeira, maior uma dificuldade naquele momento, a gente faz o quê? A gente foge. A gente nega. Então Pedro afundou pela falta de fé. E por medo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, né, naquela situação, Jesus estava sendo preso, julgado, e algumas pessoas reconhecem Pedro. E Pedro nega Jesus. E Jesus já tinha avisado, né, sobre isso. E ele falou, não, Jesus, eu não vou te negar, eu não vou fazer isso, eu vou com você para a prisão ou para a morte. Mas no momento, a nossa fraqueza, o que fala? O medo. E Jesus nega conhecer, e Pedro nega conhecer Jesus. Então ele fala, eu não conheço, não sou eu que ando com ele. E
nós podemos pensar, mas eu não nego Jesus. Eu vou na missa, eu rezo, eu estou aqui, eu não nego Jesus. Mas será que quando nós estamos num ambiente onde ser cristão pode causar rejeição ou crítica? Ou quando eu deixo de defender os meus valores cristãos por medo de ser julgado? Fala para você, não precisa falar para mim não. Mas Jesus sabe a nossa verdade. Pensa lá no íntimo. A gente já fez muito isso. E a gente continua fazendo. Quase todo dia. Vamos para o nosso trabalho. O nosso trabalho, nós estamos num ambiente de diversas religiões e também de pessoas que não têm religião, de pessoas com várias crenças, vários outros valores, outro jeito de ser, outra cultura, né, outro entendimento. E muitas vezes nós não nos posicionamos. Muitas vezes eu deixo de falar sobre Jesus. Pensa, você já passou num momento que algum amigo, colega de serviço, né, ou até mesmo um familiar chegou para você e falou: nossa, eu ando passando por uma situação tão difícil, nossa, está acontecendo isso, eu estou tão triste. Você chegou para ele e contou sobre Jesus, que é a nossa verdadeira alegria? Eu não. Em vários momentos. E nós precisamos ser verdadeiros perante a Jesus, porque Ele sabe a nossa verdade. Então não adianta eu vir aqui e falar para vocês: faz isso porque eu faço e não. Jesus, Ele sabe da minha dificuldade, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe das suas dificuldades. Então quando a gente nega colocar Cristo no nosso dia a dia, na nossa vivência, nas nossas conversas, nós estamos negando a Cristo. Nós estamos fazendo igual Pedro. No momento, eu não vou me posicionar porque eu vou ser perseguido. Eu não vou me posicionar porque aquela rodinha de amigos vai me abandonar. Acontece muito, principalmente quando somos jovens. Quantas vezes eu, jovem, fiz coisas, estive rodeados de amigos que muitas vezes eu poderia dizer não. Mas nós vamos, aí vai uma brincadeirinha, é uma risadinha, é uma fofoca. E aí eu estou o quê? Em vez de levar Jesus, eu estou entrando no mundo. Então que nós possamos deixar Jesus nos salvar. Falar sobre Jesus com os nossos irmãos, com os nossos familiares. E outro momento de medo é quando os discípulos fogem da crucificação. Então, quando a gente está lendo os evangelhos, quem que está lá dos discípulos, né, dos apóstolos, quem está aos pés da cruz? Todos os discípulos, todos os apóstolos estão lá aos pés de Jesus durante a crucificação, para ou dar um apoio, ou para pelo menos Jesus os ver que está ali. Somente um. Somente um. Todos os outros fogem e se escondem. Abandonam Jesus por medo. E nós também fugimos. Abandonamos Jesus nos momentos difíceis. Quando passamos por dificuldade, por problemas de saúde, por problemas financeiros, perdas, nós afastamos de Deus em vez de confiar. A nossa fé fraqueja, o medo toma conta. Então, quando eu estou numa situação financeira muito difícil, o que acontece? Em vez de eu me acalmar e pensar e rezar e colocar nas mãos de Jesus para Jesus me dar uma saída, eu me desespero. Eu passo a não ir na missa, eu passo a não procurar Jesus. Mas será que Jesus tem esse poder mesmo? Será que Jesus vai fazer isso? A nossa fé fraqueja. E pensamos nisso.
Quando deixamos de rezar ou ir à missa porque estamos cansados, desanimados ou ocupados, também é uma fuga. Estamos fugindo de Jesus. Jesus presente na Eucaristia, estamos fugindo. Não vamos a seu encontro. Então isso é uma forma que nós fugimos também. E Jesus, ele abandonou os discípulos depois disso? Não, esse povo aí eles não nem aqui comigo, no meu pior momento como homem, eles estavam comigo, eu vou atrás deles? Jesus falou isso? Você ia falar, não ia? Se fosse eu, a gente não ia falar se fôssemos nós? Virou as costas para mim, eu também não quero nem saber, eu vou virar as costas também. Mas não, gente, Jesus, ele é muito misericordioso. Jesus, ele tem um amor por nós tão grande que ele reconhece, ele sabe as nossas fraquezas humanas. Mas Jesus, quando ele ressuscita, ele procura os discípulos, ele procura os apóstolos dele. Então, ele volta e acolhe a cada um. Então ele vai até Pedro, que o negou 3 vezes. E ele aparece para Pedro e lhe dá uma outra oportunidade de reafirmar este amor. Então, tanto é que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro ama, porque Pedro negou 3 vezes. Então, Pedro reafirma essas 3 vezes que ama. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E ele restaura Pedro. E ele coloca Pedro a missão de apacentar as ovelhas. Então, quando eu disse lá no início que Jesus, que Deus conhece o que nós podemos ser, é sobre isso. Ele sabia quem Pedro ia ser. Ele sabia que Pedro ia passar por este medo, que Pedro ia passar por esta fraqueza. Mas ele sabia que Pedro ia apacentar as ovelhas que ele pedisse. E ele não te abandona porque ele sabe o que você pode fazer sem o medo. Ele sabe que ele pode te restaurar. E ele quer que você saiba disso hoje. Que ele pode. E sobre os discípulos, ele também aparece para os discípulos, aqueles apóstolos, discípulos que o abandonaram na cruz. Ele, assim que ressuscita também, ele aparece para eles. E Jesus diz: a paz esteja convosco. Jesus não chegou cobrando: por que vocês me abandonaram? Não. Jesus diz: a paz esteja convosco, mostrando a misericórdia em vez de condenação. Então Jesus, ele para conosco, ele tem misericórdia, ele não nos condena. Ele só quer que a gente estende a mão e pegue na mão dele. Jesus compreendeu a fraqueza humana dos discípulos e restaurou aquela fraqueza, porque eles também tiveram a missão dele após a ressurreição de Jesus. Pensa se os apóstolos deixassem o medo dominar, mesmo depois da ressurreição. Acho que nós não teríamos às vezes os evangelhos, né? O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, de João, as cartas de Paulo. É isso que nós precisamos. Deixar ser tocados pelo amor misericordioso de Jesus. Jesus, ele sempre vai te chamar de volta, não importa o tamanho do seu erro, o tamanho do seu pecado. Deixe, permita Jesus te fortalecer, te ensinar, confia nele. O importante é você reconhecer que errou, que teve medo, pedir perdão, pedir para ser renovado. E esse tempo que estamos é um tempo propício, o tempo da quaresma, tempo de conversão.
Então, que possamos pedir que a mão misericordiosa de Jesus toque nas nossas vidas. E Jesus, quando ele ressuscita, ele diz para os apóstolos que ele vai deixar outro paráclito para os apóstolos e para nós, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai agir na nossa vida, no nosso coração. A gente precisa permitir ele entrar e fazer morada. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, entra no meu coração, tira este medo, renova-me, Espírito Santo, com a força e em nome de Jesus. Jesus, com a tua misericórdia, toque em mim, me tirando do pecado, me tirando o medo. Me dê a coragem de testemunhar a ti, Jesus. Me dê coragem de enfrentar esta situação que eu estou passando. Me dê coragem de enfrentar este problema, esse vento forte que não me deixa sair do lugar. Essa tempestade, este vento que me afunda. Jesus, eu deixo o Senhor tocar na minha vida. Diga a Ele isso. Jesus, eu deixo o Senhor tocar na minha vida, para o Senhor me tirar do fundo. O único fundo que eu quero entrar, Jesus, é o fundo do teu coração, as profundezas do Espírito Santo. Mas eu não quero ficar no fundo do poço, Jesus. Eu quero viver o teu amor. Eu quero viver a tua misericórdia. Eu quero sair do medo do amanhã. O medo se eu vou ter algo para me alimentar amanhã. O medo se eu vou passar frio amanhã. O medo se eu vou fraquejar amanhã. Eu preciso, Senhor, que o Senhor aumente a minha fé. Peça ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que aumenta a nossa fé. É através da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a fé, que nos fortalece. Aquela brechinha, deixa o Espírito Santo entrar, para que ele renove a sua vida. Diga com fé, faça esta oração com fé. Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, eu te amo. Diga 3 vezes: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu vou te ouvir, Jesus. O que você quer, Jesus, de mim? Diga para Ele. Cada um aqui tem uma missão. Às vezes a gente pensa que só aquelas pessoas que estão dentro da igreja, padres, seminaristas, né, os fundadores ou os pregadores, somente eles têm missão. Não. Você na sua casa tem a missão de transformar a sua família. Você no seu trabalho tem a missão de transformar as pessoas no seu trabalho, no seu dia a dia. Cada um tem uma missão. Qual que é a sua? Pergunte para Jesus. Jesus, o Senhor pediu para Pedro apacentar as ovelhas. E eu? O que o Senhor quer que eu faça? Não deixe a fraqueza humana te tirar. Porque às vezes a gente não pergunta por medo da resposta. Eu vou perguntar o que Jesus quer que eu faça? Eu não. Vai que ele fala para mim lá perdoar aquele irmão que eu quero pegar no pescoço dele. É ou não é? Então, Espírito Santo, eu te peço essa fé, este amor por Deus. Aumente este amor, aumente esta fé. Se você chamar, se você permitir, o Espírito Santo vai fazer essa graça na sua vida. Permita. E permita Ele renovar a sua fé, sabendo que Deus, sabendo que Jesus, sabendo que o Espírito Santo não te abandona. Amém? Nós vamos cantar uma música agora. Eu acho tão bonita essa música que ela retrata Pedro dizendo para Jesus que ama ele. Então, quando nós estivermos cantando Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão, Pedro, coloque o seu nome no seu interior, como se Jesus estivesse te perguntando. Renata, tu me amas? Gustavo, tu me amas? Luciene, tu me amas? Você aí na sua casa, coloque o seu nome e converse com Jesus. Peça ao Espírito Santo para te mostrar o caminho. Pescador de homens, farei de ti
ti. Conduzirei ao reino do meu Pai. A gente espera, né?